Meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal, Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, exatamente do bairro Vergel do Lago. Lembrando que hoje é domingo, 27 de setembro de 2020. São exatamente 10 horas da manhã e 10 minutos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, lembrando que hoje o tema é o de sempre, né? Falando sobre coisas evangélicas, sobre o reino de Deus, sobre pessoas que não se entendem, sobre união que é desfeita, entendeu? E há um ditado que diz: a união faz a força e ninguém vence sozinho. É um ditado que diz. Eu acredito que isso seja verdade, porque a força existe, a força do destino que as pessoas creem, não é? Acontece qualquer coisa de bom, de ruim, as pessoas dizem: isso é a força do destino que fez isso. A força do destino, e muita gente questiona isso. Muita gente questiona se a pessoa nasce com um destino, já é predestinado a alguma coisa ou não. Tudo depende do ponto de vista de cada um. Existe a força da natureza, que é uma das mais poderosas que existe, ou na minha opinião, a força da natureza é a mais forte que existe no mundo, né? Porque através da força da natureza, a gente vê que quando isso acontece, digamos assim, com ventos e trovoadas, o que é que acontece? Alagamentos, ribanceiras que caem, né? Grandes pedras rolam pelos asfaltos, né? Deslizamento de terras que soterram casas e matam pessoas, quedas de prédios, enfim, causa um grande prejuízo, essa força bruta que a natureza tem. E existe a força que nos impele a fazermos coisas que nos agrada, é a força daquelas pessoas que querem ter progresso no sucesso, querem ter sucesso, não é verdade? Tem a força dos animais, que para isso eles se unem, os animais se unem para alcançar os seus objetivos. Não são humanos, mas eles se unem, os animais pensam, os animais às vezes eu me atrevo a dizer que raciocinam, não é verdade? Porque o animal, uma ave, antes de parir, ela faz o seu ninho, ela faz um lugarzinho para ter suas crias. Isso é o quê? Ela pensou que era preciso, raciocinou no modo como deveria fazer aquele agasalho para ter os seus filhotes. Isso significa o quê? Tem um raciocínio, tem um pensamento. Mas é claro, não é um pensamento, um raciocínio tipo humano. É bem diferente, mas não deixa de ser algo bem parecido com o raciocínio humano, com o pensamento humano. Os animais têm sentimentos também, tudo isso nós sabemos, né? E alguns deles têm união. Eu gostaria muito de falar de forças diferentes, de forças que se unem para aumentar ainda mais seu poder. Mas o meu vídeo vai ser breve, eu quero falar apenas da falta de união que existe entre os evangélicos. Quando na verdade poderia ter sido uma força bem maior, bem mais poderosa, não é? bem mais específica do que simplesmente adorar a Deus, a Jesus, falar no nome dele
e defender o evangelho aqui na terra. Não, essa era uma união, é uma força. Agora vem a união das associações evangélicas de todo o tempo e que divergem entre si, entre pensamentos, maneiras e doutrinas. É sobre essa força que não existe entre os evangélicos. A divergência de pensamentos, a divergência de doutrinas, a discussão entre um crente que faz parte de uma denominação com outro crente que faz parte de outra denominação, não deveria acontecer. Na minha pouca opinião, eu acho que um crente, um representante do Evangelho de Jesus, não deveria discutir Evangelho com outro membro de diferente congregação. Porque só há divergência de opiniões. Uns acham, é como a Bíblia diz, uns acham que pode servir a Paulo, outro a Demétrio, outro a Tito, outro a Pedro, mas o Deus é um só. Jesus já falava sobre essa divisão de opinião. E o que eu sempre observo é isso. Se você é um crente da Assembleia de Deus, se você é um crente da Batista, se você é um crente presbiteriano, da Deus é Amor, da Universal, se você é um crente de outra congregação qualquer, não perca tempo em estar discutindo com outro crente que não é da mesma congregação. Porque cada congregação tem a sua doutrina. A Sétimo Dia acha que não devemos, aliás, a Sétimo Dia acha que devemos guardar o dia de sábado, que é consagrado, porque Deus disse que no sétimo dia descansou. Então eles acham por bem fazer. Mas isso aí, se eles fizerem, é um grande sacrifício. Não faz completamente, faz pela metade, porque sempre ficam quebrando regras. Então é melhor não discutir isso com outro crente que não guarda o sábado. Porque cada um tem o direito de pensar. Como é que se diz? São as leis da Bíblia Sagrada, são os mandamentos da Bíblia Sagrada, são os decretos da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro extenso, que ela é interpretada de diversas maneiras. Então, cada um na sua congregação que se sujeite a ela. Não fique discutindo se você é de denominações diferentes, de congregações diferentes. Não perca seu tempo, porque ali vai surgir atrito, hostilidade. E o Espírito de Deus não habita em meios hostis. Se você encontrar um irmão que seja da mesma congregação, pode passar o dia, a noite e a semana inteira falando sobre Jesus, sobre suas próprias doutrinas, que nada de mal, nada de ruim vai acontecer. Mas se você depara-se com um crente de doutrina diferente e começa a tocar em determinado assunto, em certo assunto que vai de encontro à opinião do outro, isso não vai acabar bem. Vocês vão se encher de cólera, vão se encher de raiva, entendeu? E querendo mostrar um ao outro quem está certo e quem está errado. No entanto, se há essa competição de pensamentos, de doutrina entre vocês, ambos estão certos e ambos estão errados. Como a Bíblia diz, todas as denominações são certas e todas as denominações são erradas. Para quê? Para que haja esse tipo de equilíbrio psicológico entre as pessoas, para evitar certos distúrbios mentais. Porque isso é um distúrbio mental, está discutindo que Jesus, Deus manda guardar o sábado, o outro diz que não deve guardar, porque Deus guardou o sétimo dia, entende? E aí vai haver realmente essa discussão, essa desunião entre os irmãos. E é um adágio que diz, a união
faz a força. É verdade? Então, se você acha que deve guardar o sábado, continue guardando. Se você acha que não deve guardar o sábado, não guarde. Se você acha que deve chegar na igreja, ser testemunha de Jeová, não fique criticando as testemunhas de Jeová. Por quê? Porque Deus não se agrada desse tipo de observação entre os crentes, entre os seus filhos. Porque todos trabalham para o mesmo objetivo, arrebanhar almas para o reino de Deus. Não importa que seja reino da Testemunha de Jeová, não importa que seja reino da Assembleia de Deus, não importa que seja reino da Sétimo Dia, não importa que seja reino disso, daquilo, outro, não, da Batista e coisas semelhantes. O importante é o reino de Deus. Arrebanhem almas para o reino de Deus. Porque aquele que é crente de alguma denominação já está arrebanhado. Ele já está compromissado com o Criador, com o próprio Jesus. Não é verdade? Quando Jesus esteve aqui na Terra, houve uma dissensão sobre exatamente que ele curava no dia de sábado e era proibido, porque aquele dia de sábado era guardado. Né? Porque o sábado é guardado e vocês vão trabalhar, alguns de vocês querem guardar esse sábado e vão trabalhar. Se você faz um voto a Deus, cumpra dentro do que é possível cumprir. Todos os votos. Agora, Deus não quer sacrifício. É por isso que ele mandou Jesus, para acabar com essa dissensão entre vocês, entre os crentes. Deus é um só, Jesus é um só. Então, essa união diz respeito ao reino de Deus, que todos devem se unir, fazer aquela força só, para um dia chegarmos lá. Não ficarmos aqui. Você é da igreja fulana de tal? Olha, a minha igreja é uma das melhores. A minha igreja é a mais certa. A minha igreja é que sabe pregar o evangelho de acordo com como está escrito. Todas sabem pregar o evangelho como está escrito. O problema é saber discernir essas descrições que vocês fazem, que estão na Bíblia Sagrada. No meu tempo, em que eu era ignorante, apenas via a Bíblia, lia, aí tinha uma parte em que eu li o seguinte, que Noé achou graça diante de Deus. Graça é o quê? É benefício, é benevolência, né? De Deus. Então eu lendo para minha mãe, eu dizia, olha mãe, o Noé achou graça, ele riu diante de Deus. Por quê? Ele não tinha rido diante de Deus. Ele tinha achado a graça benevolente de Deus. Então, no meu pensamento, a graça era rir, era achar engraçado, se divertir, mas não era. Eu estava completamente enganado. Até que alguém me advertiu sobre isso e eu passei a crer e ver que graça bíblica não é graça engraçada, divertida, como as pessoas imaginam. E hoje em dia ainda acontece isso. Muitas pessoas interpretam a Bíblia, textos da Bíblia, versículos da Bíblia, a seu modo. Cada um tem um modo de pensar. Entende? Mas o destino daquele versículo, daquela página, daquela Bíblia, daquela leitura é um só. É a ascensão ao reino de Deus. Compreendeu? É para isso que existem os crentes, as pessoas que representam o Evangelho com dignidade, com respeito, com sabedoria e com honra. Tem mais essa. Eu posso chegar em qualquer casa e dizer, eu sou um crente, estou com a Bíblia debaixo do braço. Estou com a Bíblia aqui, ó, debaixo do braço. Vou para a igreja. Vou para a igreja. Que igreja? A minha igreja, a igreja que eu frequento. E você deve ir para lá porque a minha igreja é uma das melhores. Não frequente outras não, vá para lá. Eu estou fazendo bem? Não.
O seu recado é o seguinte: você quer ir aceitar Jesus? Aceite Jesus em qualquer igreja evangélica que pregue o reino de Deus dentro do Evangelho, segundo está escrito na Bíblia Sagrada. Segundo Jesus falou, não é? Mas não queira rebanhar aquela pessoa mentindo, dizendo, acusando outras religiões, ou outros tipos de doutrinas, de igrejas que não seguem a sua doutrina. A pessoa deve aceitar Jesus até dentro de sua própria casa. Porque Deus é do tamanho que você quiser que seja. É o seu pensamento que aumenta ou diminui a estatura de Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Você pode achar que Deus é gigantesco, é extremamente gigantesco, como eu penso, né? Que o mundo cabe na palma da sua mão, assim como o celular. O celular é um mundo. O celular é o mundo, o universo completo. E ele cabe na palma da sua mão. E por que Deus não caberia todo o universo na palma da sua mão? É verdade. Então, sem divergência, sem oposição, tem todos com o mesmo espírito, unidos na mesma união, como diz a história, vamos em frente marchando para os céus. Como tem um hino que diz isso, fala que devemos marchar direto para os céus, congregados para chegarmos até o reino de Deus. Não é divergindo, não é hostilizando o outro, não é enganando alguns, não é com ganância, não é com esperteza. Não. Que você vai alcançar o reino de Deus, vai pregar o evangelho para as pessoas. Porque, na verdade, às vezes você pode até estar falando do amor de Cristo, naquele momento, e já ficou para trás o que de mal você fez em casa. Lembra-se daquele pastor que diante da Bíblia, das câmeras, estava fazendo uma live, e porque a mulher fez uma filmagem meia confusa, ele não gostou e saiu imediatamente agredindo a esposa com as palavras: filme direito, imbecil. Quer dizer, e depois voltar para sua cadeira, dar a paz do Senhor, saudar todos com a paz do Senhor e as pessoas receberem aquilo. Esse é um mau crente, é um mau pastor. Esse não sabe conduzir nem a sua própria vida, nem a sua própria casa. Como quer doutrinar uma igreja? Como quer doutrinar as pessoas que frequentam seu templo, sua congregação? Não pode. Eu acredito que no poder divino, esse eu acredito que é a maior força, é a força maior, que é o Todo-Poderoso. A essa força nos rendemos completamente. Então, meus irmãos, vamos nos unir. Vamos parar de discutir um irmão de uma determinada congregação com outra de outra congregação diferente. Vocês dois estão lutando, são como trabalhadores que ganham um salário para trabalhar. Você trabalha construindo um determinado condomínio. Já você trabalha construindo outro determinado condomínio. Todos são trabalhadores e trabalham para quê? Para o bem das pessoas futuras que vão ser donas daqueles prédios, daquelas casas, daqueles apartamentos. Então, cada um ganha o seu salário. Não tem que chegar junto e discutir: fulano, o material que você usa, que nome tem? É apropriado? Não. Cada um usa o material que quer e pode comprar. Então, você sim tem o direito de ouvir e divulgar o Evangelho de acordo com a doutrina que você recebe na sua congregação. Não fique discutindo o irmão que não é da congregação com outro, porque não vai dar certo. Vai haver divergência de pensamento, de ideias, e vocês saem cada um para um lado com raiva um do outro. Deus não se agrada disso. Saude os irmãos como quiser saudar. Se você sauda o irmão com a paz,
ele receba a paz. Se você sauda o irmão com a paz do Senhor, ele receba a sua paz, entendeu? Se ele diz, olá irmão, tudo bem? Olá irmão, tudo bem, graças a Deus. Sigam cada um o seu caminho. Vão felizes para a sua igreja, para o seu templo, orar, pedir a Deus que tenha misericórdia das pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo. Porque são essas as pessoas para quem vocês devem discutir o Evangelho. O mundo do católico está super cheio. Os católicos estão aí adorando imagens de escultura, como se eles estivessem fazendo a coisa certa. Eles não querem admitir que aqueles santinhos que eles adoram são ídolos, é pecado, levam para o inferno. Então, a esses que são ignorantes espirituais, você deve sim alertá-lo, explicar o que é o Evangelho, o que significa a idolatria, o que significa o reino de Deus e o reino do Satanás. Né? Tudo isso está escrito na Bíblia Sagrada e está ao alcance de qualquer um que queira ficar sabendo de toda a história bíblica, de como deve seguir até o reino de Deus. Mas ficar discutindo quem é melhor do que o outro, não, isso é falta de união. Essa união não é bem aceita diante de Deus. Isso é uma desunião. Entendeu, irmãos? Então, que Deus te abençoe, irmão. Hoje, amanhã e sempre. E esse foi o recado do Paulo Coroa de Maceió, porque achou que neste domingo deveria estar falando sobre isso. Essa falta de união entre os próprios crentes de igrejas, denominações, templos diferentes um do outro. Vamos falar com católicos. Vamos pregar o reino de Deus aos católicos, aqueles que não são crentes, como Jesus manda. Sejas crente, não incrédulo. Se eles aceitarem, tudo bem. Você segue em frente, você jogou a sua semente. Se caiu numa boa terra, ela dará frutos. Se caiu sobre espinheiros, os espinhos abafam, afogam aquela semente e ela morre. Se caiu sobre pedregulhos, o sol, quando sair, mata aquela semente e não produz. Entende? Se caiu entre os espinhos, a mesma coisa. Mas, se cair numa terra fértil, essa vai produzir. É esse o trabalho do mensageiro de Deus, do semeador. Semear a semente do bem, a semente do Evangelho de Cristo. Porque cada pessoa é uma terra, assim como cada pessoa é um universo, cada um é uma terra. Então, o mundo está cheio de bons frutos evangélicos por aí. Talvez você seja um desses bons frutos. E a árvore boa dá bons frutos. Então, seja único na sua opinião. Não se dê ao trabalho de estar discutindo evangelho, discutindo doutrina com outros crentes que não são da sua própria denominação. Ok? Então, Deus te abençoe hoje. Esse foi o recado do Paulo Coroa de Maceió, pedindo a vocês, se gostarem, dê um like e, se possível, façam inscrição e compartilhem, porque o compartilhamento é muito importante para todos, ok? Deus te abençoe hoje. Amanhã e sempre.